A lavanderia é um dos ambientes mais difíceis da gente manter organizado na nossa casa, e por experiência própria. Às vezes a minha casa está toda arrumada e só a lavanderia que não está 100%. Então, antes de a gente sair fazendo aí um projeto de marcenaria, tem muitas dicas que é importante a gente pensar antes de iniciar um projeto, e principalmente quem tem lavanderia muito pequena e às vezes até integrada com a cozinha no caso dos apartamentos. E hoje eu trouxe para vocês 7 dicas importantíssimas para a gente conseguir manter uma lavanderia muito mais organizada. E a primeira dica é entender o que você precisa guardar na tua lavanderia. Primeiro, você tem somente a lavanderia para guardar esses utensílios ou você tem um depósito extra? Porque a gente precisa pensar. E o ideal é fazer uma lista. Se você precisa guardar cadeira de praia, aspirador de pó, vassoura, rodo, balde. Se a lavanderia for o único local que você tem para guardar todos esses itens, então é muito importante listar item por item, porque dessa forma vocês vão conseguir criar os espaços ideais com tamanhos específicos. Então dessa forma vocês não vão perder divisão interna de armário, porque vocês vão ter as dimensões aproximadas de cada item. Dessa forma facilita bastante na hora de criar a marcenaria. Segunda dica, invista na marcenaria, porque ter esse ambiente planejado com armários específicos faz toda a diferença para a funcionalidade e para facilitar o nosso dia a dia, né? A nossa organização. Quando a gente não planeja, a gente bota algum armário auxiliar, e isso dificulta um pouco, né? Como eu falei no início, a gente tendo uma lista, isso vai facilitar bastante na hora da gente definir essa marcenaria. Então isso vai fazer total diferença para a gente manter ela organizada diariamente. Terceira dica, aproveitem os espaços verticais, porque muitas vezes a gente não tem um layout muito grande para trabalhar com a nossa marcenaria. Então, o ideal é a gente aproveitar o máximo possível das paredes, investir na marcenaria até o teto, se possível. Então, aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês. Quando a gente tem um espaço muito estreitinho, a gente consegue fazer um armário, porque geralmente a máquina de lavar ela tem uma profundidade entre 70 e às vezes até 80 centímetros. Então elas são um objeto que tem uma grande profundidade. E quando a gente cria um armário do lado dela, a gente às vezes não tem um espaço para fazer ele tão largo, mas a gente pode aproveitar essa profundidade. Então a gente, quando faz essa abertura, a gente utiliza ele, a visão dele de lateral. Então a gente tem toda essa profundidade, às vezes estreitinho, mas a gente ganha nessa profundidade que faz bastante diferença no armazenamento ali de produtos. E outra ideia que eu achei interessante para a gente aproveitar nesse formato vertical é trabalhar com a parte do varal na vertical, porque às vezes a gente precisa ter esse varal interno e é um elemento que ocupa bastante espaço. Então a gente aproveitando essa mesma ideia na lateral da máquina, aproveitando essa profundidade, a gente consegue ter esse varal na vertical, e é muito interessante porque ele funciona como uma gaveta, né? Ele funciona ali com corrediças, então a hora que a gente não está usando ele fica ali guardadinho, não ocupa espaço e é uma opção, né? Para quem quer manter ele mais escondidinho. Quarta dica, use cestos e caixas organizadoras. A gente vê muitas ideias, né, de lavanderia com os cestos exposto mesmo, mas eu acho importante essa organização interna dos armários, a gente também setorizar ali os cestinhos ali organizador, que às vezes a gente tem muita coisa pequenininhas mesmo para guardar na lavanderia. Então se a gente separar ali por itens ou por área, produtos de limpeza da cozinha, produtos que vão ser usados no banheiro. Então a gente separando tudo por caixinhas é mais fácil de encontrar e mais fácil de manter organizado por dentro também. Quinta dica, cuidado com a circulação do teu ambiente. A gente não tem apartamentos com grandes lavanderias. Bom quando a gente tem um apartamento que tem um hobby box, isso ajuda muito. Mas quando a gente tem somente a lavanderia, a gente tem que trabalhar ali com o que temos naquele espaço. Então assim, cuidado com a circulação, porque a máquina de lavar, ela é um eletro, então ela pode acontecer algum defeito e você ter que retirar ela do local. Então, cuidado com a marcenaria que criar em volta dessa tua máquina e pensar nisso, né? E se em algum momento você tiver que retirar, vai conseguir ter uma passagem suficiente para fazer essa movimentação, né?
e retirar para um possível conserto, então a gente tem que pensar nisso. E também quando a gente vai abrir os nossos armários, né? Como é que fica essa circulação quando a gente tem principalmente esses armários na vertical, né? Quando a gente trabalha com eles, no momento que eu abrir, vai ficar apertado para mim fazer esse manuseio. Então a gente tem que tomar esse cuidado também na hora de, né, como é que vai funcionar esse nosso espaço, né? Depois de pensar em tudo que temos ali dentro, a gente ainda tem que tomar esse cuidado com a circulação. Sexta dica: organize de maneira funcional. A gente tem que pensar também nos produtos que a gente mais utiliza no dia a dia. Então tem coisas que a gente usa todos os dias. Então a gente tem que pensar em deixar eles no acesso mais fácil, para daqui a pouco a gente, imaginei ele num local, daqui a pouco estou mudando e isso ali já vai dar uma baguncinha no nosso espaço. Então pensa o que vocês utilizam todos os dias e deixa num acesso mais fácil, numa parte mais baixa do armário, para não ter que estar todos os dias subindo em algum local e pegando. Então isso vai facilitar bastante a rotina e a organização desse espaço também. E antes de eu ir para a sétima dica, que para mim é uma das mais importantes, já aproveita para curtir o nosso vídeo e seguir o nosso canal, que a gente tem muito conteúdo aí interessante vindo pela frente. E a nossa sétima dica é: dê atenção para as roupas. A gente sabe que as roupas elas são um grande volume ali dentro da nossa lavanderia. E eu sei que é difícil quando a gente tem um espaço muito reduzido, mas quando é possível que a gente tenha um espaço de lavanderia maior, é muito interessante a gente separar as nossas roupas por cestos. Isso vai manter a organização diária, né? E isso hoje é o que eu tenho mais dificuldade na minha casa, porque há quase 10 anos atrás, quando eu casei, eu não tinha tanta experiência também cuidando da casa e eu não pensei nessa separação das roupas. E hoje eu acho importante a gente ter 6 cestos separados, porque a gente tem, para quem costuma treinar, a gente sabe que chega em casa com a roupa suada do treino, então a gente não pode botá-la num local fechado que não tenha circulação de ar, porque senão essa roupa ela vai encarunchar. Então a gente precisa de um cesto para roupas de treino, um cesto para roupas claras, um cesto para roupas escuras, outro para roupas de cama, outro para panos de louça, toalhas de mesa no geral, e outro para panos de chão. Então aqui eu falei 6 tipos de roupa aqui diferente, e se a gente tiver um cesto para cada item desse, vai facilitar muito a nossa organização. E eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês verem. Nós temos cestos aramados na marcenaria, mas eu acho interessante, nesse caso, se for ter um cesto aramado, que a gente faça essa frente da portinha com alguma circulação de ar, ou um ripado, algum elemento para circular o ar, como eu falei. Panos de chão, geralmente eles estão úmidos, toalhas de louça geralmente estão úmidas, então a gente não pode botar esses panos molhados e fechar a marcenaria. Isso vai dar um mau cheiro, vai encarunchar a roupa, então a gente sempre precisa ter essa circulação de ar para esses panos que vão estar úmidos, geralmente. Então a gente tem as opções de colocar nesses cestos plásticos também, é uma opção. E para quem não gosta que eles fiquem ali expostos, tem a opção de deixar eles soltos dentro da marcenaria. Já é legal, antes de mandar fazer a marcenaria, escolher um tipo de cesto para a gente ter a medida dele também, na hora de produzir o móvel. E fazer a frente dessa marcenaria com as portinhas vazadas ali, um ripado, alguma telinha, algum elemento vazado, para que a gente tenha sempre essa circulação de ar. E pensando nas lavanderias, que a gente tem um espaço bem reduzido, o que a gente tem que fazer? Um balanço do que a gente é obrigada a manter dentro da lavanderia e dos itens que a gente conseguiria guardar em um outro cômodo da casa. Então a gente sabe que produto de limpeza a gente é obrigado a deixar na lavanderia, não tem opção. Mas um aspirador de pó, uma tábua de passar roupa, que são objetos grandes, a gente conseguiria guardar em um outro cômodo da casa. Então a gente tem que fazer esse equilíbrio e ver o que funciona na casa de cada um. Então essas foram as nossas 7 dicas, espero que tenha ajudado vocês a se inspirar para ter uma lavanderia mais organizada e funcional. Isso facilita muito a nossa vida, o nosso dia a dia. E reforçando, não esqueçam aqui de curtir o nosso vídeo, de seguir o nosso canal e até os próximos vídeos.